Reptilianos, você acredita? No filme Eles Vivem, nós vemos uma versão que tem muito a ver com todos os assuntos que a gente fala aqui. Na realidade daquele filme, um óculos ajuda um homem comum, que nunca tinha percebido isso antes, e ao colocar óculos ele consegue enxergar claramente as mensagens subliminares. Você que está desperto não precisa mais desse óculos, você consegue entender. Existem diversas teorias sobre os reptilianos, que eles foram seres de outro planeta que vieram para cá, ou que são as próprias serpentes que Jesus Cristo falava, chamando de raça de víboras. Existem milhares e milhares de versões, interpretando inclusive o cristianismo. Hoje eu recebi uma dica, meu irmão, do nosso irmão Adriano Barbosa, que disse que através do canal Humberto Volts, um abraço aí para o nosso irmão Humberto Volts também, o Adriano disse que chegou a este e-book e com um relato de um militar brasileiro sobre os tais reptilianos. Então, como eu acho que é um assunto muito pertinente aqui para o nosso canal, muito importante, já deixo um abraço aqui para o Adriano. Nós vamos fazer aqui, vamos conferir juntos, se eu não vi ainda, vamos conferir juntos, eu vou narrar aqui para vocês o tal e-book. Como não há tempo a perder, lembrando os velhos tempos, pegue agora mesmo o pão com galinha e ketchup que você chama de sanduíche e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Combate com reptilianos no Zimbábue. A treta que ninguém vê, ouve ou sabe. Matéria de 4/8/2023 e ela segue. Mais um relato impressionante de um militar brasileiro em missão de forças especiais multinacional e secreta em plena África. Na sagrada montanha Nyangene, no Zimbábue, onde o seu grupo de militares, membro de forças especiais, se deparou com enormes seres reptilianos dentro de uma caverna onde eles estavam. As criaturas estavam meio que sentadas, uma delas em pé com movimentos similares a um suricato, observando ao redor enquanto os outros dois mutilavam alguns corpos de animais e de guerrilheiros que eles haviam ceifado hora antes. O que parece ficção pode superar a realidade, de fato assim acontece. A treta que ninguém vê, ouve ou sabe, Zimbábue. Percebemos através de visão infravermelha que eles colocavam os órgãos internos humanos dentro de recipientes cilíndricos, similares a potes de alumínio escuro que se encaixavam uns nos outros. Estávamos no ano de 1998, num acampamento móvel montado ao sul da pequena cidade de Sanyati, que fica a sudeste e a 150 quilômetros aproximadamente da capital Harare, no Zimbábue. Deu-se o toque de clarim. Agora, apesar de já ocorrido desde as 5 da manhã às 6h30, fomos em fila tomar o café da manhã e estávamos tranquilos, nos alimentando e conversando sobre a região e assuntos vistos nos jornais. Já nos encontrávamos há 2 dias no país e nunca ficávamos sem estar usando parte do uniforme. Isso devido à possibilidade constante de missões que eventualmente poderiam ocorrer durante o nosso turno. Após a refeição da manhã, fomos para as atividades de educação física e a manutenção do armamento e logo após a conferência de praxe. Uma parte do grupo foi para o estande de tiro e outra para a sala de reuniões rever os vídeos produzidos pelos drones, onde mostravam as áreas que deveriam ser controladas e ocupadas além de atividades guerrilheiras naquela região. Neste momento, acionaram a sirene para que todos nós dirigíssemos com urgência para a sala de reuniões. Em 5 minutos, todos os 28 operadores se encontravam na sala, onde em seguida entrou o tenente norte-americano, nosso subcomandante, que expôs os parâmetros da missão que nos esperava. Ele nos deu um prazo de 1 hora para que todo o grupo estivesse pronto, equipado e em formação de bloco na linha do avião de transporte Lockheed C-130, Hércules, que já estava posicionado na pista. Por volta das 9h30 da manhã, voamos durante 1h20 até o ponto de salto de paraquedas, uma área descampada e uma das depressões que existe nos arredores do monte Nyangene. Saltamos por cima das nuvens que estavam baixas e pousamos na área próxima a um curso de água com árvores aparentemente espaçosas entre si. Vegetação rasteira na linha do joelho, porém com alguns arbustos espinhosos. O sol quente nos fez no primeiro momento deixar nossos capacetes abertos para melhor ventilação. Usamos um uniforme que apelidamos de Eixo 4/C, e armamento de praxe, basicamente os mesmos que usamos na Amazônia, orientados por um bracelete OLED via satélite, com muita munição especial específica para o tipo de missão. Após recolhermos e escondermos os paraquedas, caminhamos por cerca de 4 horas, até já estarmos a salvos dentro da montanha. Paramos e montamos um perímetro defensivo com um raio de 40 metros, pouco, mas necessário.
Durante esta parada, o major e um tenente nos passaram os parâmetros da missão, que se resumia em um provável e eminente confronto com uma ou mais criaturas extraterrestres reptilianas, sendo que a missão era capturá-las vivas ou mortas. Caso não fosse possível capturá-las com vida, deveríamos evitar as baixas entre nossa tropa e sinalizar o local com dispositivos infravermelhos para implodir o local. Após um descanso de cerca de 30 minutos no perímetro defensivo, levantamos marcha selva adentro, orientados e observados a partir deste momento por satélites. As câmeras de alta resolução que tínhamos no capacete e no peito foram acionadas. Nosso sistema de proteção no uniforme também foi ligado. E depois de mais de uma hora, vegetação densa adentro do norte Nyangani, percebemos um pequeno grupo de homens armados. Eram guerrilheiros, mas a fisionomia assustada e os movimentos demonstravam total desorientação. Fizemos contato, que nos foi sinalizado rapidamente de forma positiva, após o que eles vieram ao encontro de nosso grupo em posição de rendição. Apesar de nossos uniformes e armamentos serem diferentes das forças militares convencionais, estávamos sem o capacete devido ao calor, o que ajudou em nossos contatos. Foram interrogados por um intérprete que nos revelou sobre um confronto que os guerrilheiros tiveram algumas horas antes, com criaturas enormes e com aparência monstruosa. O pavor era visível em todos. Vendo seu grupo morrer, eles fugiram por não conseguirem deter tais seres. Nos disseram também que o grupo deles era originalmente de cerca de 120 homens, mas muitos faleceram e outros eles nem souberam dizer o que aconteceu porque fugiram em diferentes direções. A região do norte Nyangani e os pontos assinalados da missão entre o pouso e o combate, o percurso é de cerca de 7,5 km. O Monte Nyangani é a montanha mais alta de Zimbábue, com 2.592 metros, 8.504 pés. A montanha está localizada dentro do Parque Nacional Nyang, no distrito de Nyanga, a cerca de 110 km, 68 milhas a noroeste de Mutare. O cume fica no topo de um pequeno afloramento rochoso, a cerca de 40 metros acima da área circundante. O restante do pico é amplo pântano de colinas e planaltos, com uma área de cerca de 8 km quadrados. As bordas desse planalto caem abruptamente para os lados leste e oeste. A vegetação da montanha é composta em grande parte de chanecas ao redor do planalto, com florestas sempre verdes ao longo das encostas mais úmidas do leste e pastagens para o local ocidental. Nos disseram que, quando seguiam naquela região, foram violenta e brutalmente atacados. Houve um intenso tiroteio, tiveram várias baixas entre os mortos e feridos, o que os fez fugir do local. Os guerrilheiros estavam cansados, com medo e com sede, apesar de haver um pequeno curso de água próximo, mas eles estavam com medo de buscar água, pois nos disseram que uma das criaturas saiu da margem do córrego e os atacou enquanto o outro veio da mata, forçando-os a se dividirem. Ao terminar o depoimento, montamos um perímetro seguro para que 3 deles buscassem a água, o que foi feito, e fornecemos barras de cereais para que eles se alimentassem. Os orientamos a seguirem rumo a noroeste pela trilha que fizemos. Devolvemos o armamento e orientamos sobre segurança que deveriam observar até chegar em seu destino. A noite estavam se aproximando e com ela o frio. O nosso uniforme regulava a temperatura. Logo nos colocamos em marcha. Creio que uma hora depois já estávamos num dos sulcos laterais naturais da montanha, com vegetação baixa e árvores com copas de uns 3 ou 4 metros, mas não eram muito próximas uma das outras, muito mato baixo, porém um pouco mais à frente as árvores se fechavam e suas copas cobriam os espaços embaixo. Subitamente avistamos uma vaca morta e completamente dissecada. Estava sem os olhos, língua, órgãos genitais e um corte na barriga de onde foram tiradas todos os órgãos internos. Não havia presença de sangue no local, o que indica que as criaturas estavam por perto, já que o que sobrou do corpo do animal ainda não estava rígido. Um pouco mais à frente vimos uma abertura na transversal, no meio de 2 rochas, com certa vegetação ao redor. Entramos e após uns 5 metros, deparamos com um corte nas rochas num formato triangular. Um corte perfeito, criando um pequeno túnel de aproximadamente uns 6 metros, com paredes lisas similar a uma placa de mármore. Isto fortalecia o indício de que estávamos próximos de encontrar o que procurávamos. Andamos com muito cuidado. Nosso sistema de isolamento do uniforme agora ligado, armamento engatilhado e pronto para disparar. A um fomos entrando até passarmos e chegarmos a uma grande caverna, meio escura, com apenas poucos raios de luz do sol penetrando por uma abertura superior, que já se desfazia, entrando por um grande buraco acima, rodeado pelas copas das árvores. Em seguida, posicionamos tropas ao redor da saída do túnel, já que também havia soldados próximos à estrada. Nos espalhamos na formação triangular,
com cerca de 4 a 6 metros de distância um do outro, com movimentos rasteiros e lentos, até percebermos movimentos a cerca de uns 100 metros à nossa frente, num declive de uns 20 graus. Neste momento, rastejamos pela vegetação com cuidado, até estar numa distância segura. As criaturas estavam posicionadas meio que sentadas e uma delas em pé com movimentos similares a um suricato, observando ao redor enquanto os outros dois mutilavam alguns corpos de animais e de guerrilheiros que eles haviam ceifado horas antes. Percebemos através da visão infravermelha que eles colocavam os órgãos dentro de recipientes cilíndricos similares a potes de alumínio escuro que se encaixavam uns nos outros. Apenas uma das criaturas fazia o trabalho de um legista. Os demais observavam e lhe davam cobertura, e após a retirada dos órgãos, eles colocavam os corpos dentro de uma caixa, a qual não pude precisar o tamanho e profundidade, mas percebiam que haviam mais recipientes como aqueles, e estes recipientes flutuavam, levitavam, a poucos centímetros do chão. Eles tinham algo em torno de 2,5 metros de altura, apesar de não ficarem eretos, sempre ficando meio curvados. Tinham peles escamosas de cor meio amarelada com as partes do lombo das costas um tom esverdeado, cabeça grande com várias pequenas pontas, olhos amarelados tipo óleo de réptil, com a íris vertical, braços e pernas fortes, com mãos longas com 4 dedos afiados. Usavam um colete escuro que tinha nas laterais compartimento com objetos. No braço direito tinha uma espécie de bracelete na mesma cor de sua pele, e todos portavam uma espécie de pequena lança similar a um cajado. Usavam uma espécie de bota que não tinham cadastros ou zip. Este calçado chegava até a altura do joelho e tinha a cor esverdeada com marrom. Após cerca de uns 10 minutos de observação, procuramos fazer o cerco triangulado em torno das 3 criaturas, mas mantendo uma distância segura. A demora na manobra de aproximação se explica por questões de observação para saber o que portavam e para que instalássemos alguns dispositivos, similar a pequenas antenas de 3 pontas ao longo de nossa formação, prevenindo uma possível reação de forma que os danos fossem mínimos. Mas o inesperado aconteceu, e uma das criaturas percebeu a nossa presença e movimento, e veio se certificar. Foi quando começou o confronto. Eu estava na parte baixa da triangulação, com 8 homens fortemente armados, com uma distância entre si de uns 5 a 6 metros. A rapidez de movimento dos seres dificultava a execução dos disparos. Rajadas foram feitas, tiroteios intensos e explosões por uns 20 minutos. Eles revidaram, disparando uma arma que emitia um feixe de raio de luz azulada, similar à luz neon, mas muito rápida. Atingiu vários de nossos soldados operadores, sendo que alguns dos atingidos foram calcinados instantaneamente. Os que se feriram ou tiveram partes dos corpos queimados foram praticamente incinerados pela luz do disparo. Uma das criaturas reptilianas levou um tiro no braço que portava a arma, mas ele foi para cima dos nossos soldados e houve uma luta corporal desproporcional, com um ser reptiliano atingindo um colega nosso com um soco que o arremessou a alguns metros de distância, deixando-lhe algumas costelas quebradas, um braço quebrado e várias escoriações. Essa criatura então investiu nos demais soldados de nosso pelotão, e antes que nos atingisse, alguém os acertou nas costas, onde o fez recuar. Neste momento ele levou vários tiros na região do tórax, pernas e caiu abatido. As demais criaturas reptilianas também foram atingidas e feridas, mas conseguiram sumir com os recipientes, caixotes metálicos e com os corpos em meio a uma tênue fumaça de cor meio azulada, que se desfez rápido. Mas antes que se desfizesse, atiramos granadas de fragmentação na nuvem. O interessante é que não explodiram e nem caíram de volta ao solo, simplesmente também sumiram no ar. Tínhamos que sair rápido do local, e durante o confronto no interior da caverna, já haviam sido acionados e estavam se aproximando 5 helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawks para nossa extração do local, sendo que um deles era só para levar a criatura reptiliana que fora abatida. Ele pesava algo em torno de uns 200 quilos, dando trabalho para sua remoção para fora da caverna. Ao revistar a criatura, o tenente norte-americano nos impediu de retirar qualquer coisa que estivesse em poder da entidade. Pude ver e tocar em sua vestimenta, que parecia ser colada em seu corpo. Um colete duro e áspero, continha compartimentos que havia alguma coisa dentro, mas não via como abri-los. Suas botas pareciam ter sido feitas em seus próprios pés. O bracelete ia do pulso ao cotovelo. Sua arma era muito leve. Vi que tinha 3 furos de bala nas costas, mais um no pescoço e apenas um pequeno flete de sangue. Acharam a arma que ele portava. Ela parecia com um aspirador de pó de automóvel, onde tinha num extremo um arco que abraçava o braço em um encaixe de dedo. Quando a colocamos junto ao corpo, ela acendeu uma luz de violeta bem fraca, sinal de comando simbiótico, ou seja, somente aquele indivíduo poderia acionar a arma.
O tempo era curto e todos já se movimentavam para sair o quanto antes, pois já achávamos que os reptilianos poderiam voltar com reforços para resgatar o que se tombou e capturamos. Nos posicionamos numa área onde os pilotos poderiam nos ver um a um dos Black Hawks. Desceu e retirou todos nós, mortos e feridos, de lá. Passamos alguns minutos, percebemos os estrondos das explosões em ataque aéreo de nossos caças F-18, provavelmente que não pude identificar devido à distância e por já ser noite. Os feridos e mortos também foram evacuados de forma rápida pelos Black Hawks H-60, que desceram pelo buraco no teto da caverna, já que o terreno não apresentava dificuldade para tal, onde levamos cerca de 15 minutos para a retirada de todos. 2 operadores, soldados, tiveram mortes instantaneamente, 3 resultaram feridos, sendo que 1 com gravidade N3. Os demais feridos estavam em condições de socorrer e de combate se necessário fosse. Durante a evacuação, as tropas que fizeram a proteção externa nos relatou que assim que terminou o tiroteio dentro da caverna, viram um objeto UFO escuro de formato cilíndrico sair da montanha e pairar por alguns instantes no ar, até que 2 esferas brilhantes se acloparam a ele, numa aceleração rápida sumiram rumo ao norte da nossa posição. Esses soldados estavam espalhados ao redor da entrada na caverna, caso alguma das criaturas escapasse em sua direção ou para nos dar suporte da supressão. O helicóptero que transportava o corpo da criatura abatida estava acompanhado por 2 helicópteros Apaches de escolta e tomaram rumos diferentes das nossas aeronaves. Ao chegarmos no acampamento, já nos arredores de Harare, na capital de Zimbábue, 2 caminhões de frigoríficos nos aguardavam e ao descermos fomos direcionados para entrar em ambos os caminhões, onde lá dentro trocamos de roupa e as deixamos dentro de caixas de alumínio que estavam numeradas de acordo com cada um de nós. Estes caminhões circularam pelo tempo necessário até que todos se encontrassem com uniformes padrão de instrução. Nesse momento, ao descermos já na base de Harare, creio que por volta de 2 da madrugada, entramos no avião de transporte Lockheed C-130 Hércules e fomos levados para Moçambique. Durante o trajeto, fomos orientados a esquecer a missão e não comentá-la de forma alguma com quem quer que fosse, e sob qualquer circunstância, sob pena de lei marcial e provável condenação ao falecimento. Chegando na base aérea em Maputo, fomos levados para se realizar uma bateria de exames médicos completos e uma entrevista com a equipe de agentes da CIA e NSA. Mas nesse momento já estávamos divididos, separados em pequenos grupos. Após termos sido liberados, não vi e nem tive mais contato com o restante de soldados e operadores do grupo que participou dessa missão. Fui levado a uma pousada próxima ao aeroporto, onde fiquei por um dia e depois fui levado de volta ao Brasil. Então, meus irmãos, aqui óbvio que se isso aqui for verdade, né, era natural que realmente não tivesse o nome das pessoas e a gente soubesse mais detalhes que pudesse identificar essa missão. E se ela é secreta, meu irmão, jamais os caras vão dizer. É claro que isso aqui pode ser fruto de alguém com a mente de cineasta, né, um roteirista, óbvio que pode. Eu não tenho como dizer para vocês, garantir, o próprio texto não garante isso, né, que seja 100% real. Agora tem muitos detalhes aqui, bate com muitas coisas que a gente já ouviu, que a gente já pesquisou ao longo dos anos, e como tudo nessa vida vai ficar a sua própria interpretação. Existe, como eu falei, interpretações bíblicas, né, sobre os reptilianos. Quando Jesus fala ali sobre a raça de víboras, muitas pessoas acreditam que ele está falando desse povo, que não são o povo de Deus, né? Enfim, aí vai ficar com vocês mesmo, né?